O que eu vou ler a seguir é uma nota que consta do portal do Ministério Público Federal, setembro, outubro do ano passado. Em discurso na 120ª sessão ordinária da Corte Interamericana de Direitos Humanos, realizada em Costa Rica, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou que o Brasil deve cumprir em suas relações internacionais o princípio da prevalência dos direitos humanos conforme prevê a Constituição e deve, inclusive, apoiar a criação de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, porque, para a Procuradora-Geral, a celebração de tratados e o reconhecimento da jurisdição de tribunais internacionais pelo Brasil impõe ao país o desafio de buscar sempre uma sociedade livre, justa e solidária e o combate efetivo à pobreza e à desigualdade. A PGR lembrou que o Ministério Público brasileiro atua em conjunto com os demais órgãos do Sistema Internacional de Direitos Humanos e com órgãos nacionais para a construção de uma sociedade inclusiva. Para Dodge, o desafio deste século é reconhecer a centralidade do tema e sua proteção na agenda dos Estados. A consolidação desses valores comuns é um processo em curso que reforça continuamente na atividade dos vários órgãos internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Esse repertório de hermenêutica de direitos humanos tem revolucionado ordenamentos jurídicos, impondo modificações em condutas administrativas, legislações nacionais e mesmo interpretações judiciais internas. E um dos principais direitos humanos nas democracias é o direito de eleger quem vai governar o país. Nesse caso específico do Lula, você teve todo o ritual aí de um comitê de direitos humanos recomendando, aliás, tem força de lei pelo tratado que o Brasil assinou no começo dos anos 90, a liberdade para Lula poder fazer a sua campanha eleitoral. Então, isso vai ser ignorado pelos nossos tribunais, como ignoraram as condenações aí da Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação aos crimes da ditadura, em relação ao Araguaia, em relação a Vladimir Herzog. O ministro Luiz Fux está há anos aí sentado em cima de uma dessas sentenças. E o que significa? Qual é o significado disso? Primeiro, o Brasil, cada vez mais, ele vai se alinhando em todas as avaliações jurídicas internacionais como um país não democrático. Um país em que houve um retrocesso monumental, não só na democracia, mas como decorrência dela nos direitos humanos. Nos cortes indiscriminados aí de gastos de saúde, de educação, de aqueles gastos fundamentais de inovação, tecnologia, em todos os níveis. Então, posto isso, qual o significado que você tem dos debates eleitorais? É um debate que não participa Lula, não pode participar o Haddad como seu candidato a vice-presidente, é um simulacro de eleição. Então, qual a legitimidade que você vai ter para o próximo presidente eleito? É interessante porque os debates em si, essa tradição de debate de televisão vem dos Estados Unidos dos anos 60, quando a televisão começa a se impor, que você tem o famoso debate Kennedy e Nixon, que o Kennedy consegue uma virada lá por conta, segundo as lendas, por conta do seu desempenho à frente das câmeras de televisão. Desde então, esse fenômeno da sociedade do espetáculo acabou crescendo, a ponto, acho que era o Clinton que dizia, 5 minutos em rede nacional vale mais que todos os diretórios políticos aí. Foi um dos fatos aí efetivos aí da mediocrização da política, porque você passou, através desses debates, o que você está julgando? Eu estou julgando o reflexo do sujeito lá, do candidato, para ser mais rápido ou não nas respostas, a vivacidade dele, a sinceridade dele, que não tem nada a ver com o programa de governo. Se você for ver a rigor, você tem 3 candidaturas aí que definem programas de governo, algumas não pelo candidato em si. O caso do Geraldo Alckmin. O Alckmin representa efetivamente uma continuidade
de Michel Temer, uma continuidade do que foi Fernando Henrique Cardoso. Sabe-se que ele eleito, você vai ter, por exemplo, em relação às estatais, uma privatização em todos os níveis aí. Você não vai ter prioridade para o ensino superior. Você vai ter uma tentativa de cada vez mais privatização dos serviços públicos. Daí você fala, pô, mas o Alckmin, ele tem essa cabeça. É conduzido, ele não é aquele líder referencial que define. Por exemplo, o Montoro lá atrás, com aquele negocinho da horta dele, ele incentivava as hortas nas casas lá, ele dava um rumo. Nós precisamos pensar no pequeno, parar de pensar nas grandes obras e tudo, e ser governo e pensar no pequeno. Então ele tinha, o Reagan, quando assume a presidência dos Estados Unidos, embora fosse um cowboy aí de Hollywood e tudo, ele tinha uma diretiva. O próprio Collor aqui, quando ele entra em cima dos ventos aí liberalizantes e tudo, então ele era um discurso que ajudava a dar uma conformação, certo ou errado aí, à opinião pública e aos rumos que o país ia tomando. O Alckmin, a gente sabe que em São Paulo, o Alckmin ele não é um pensador, é o sujeito do jogo a jogo miúdo, assim, conseguiu aqui cooptar a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, um custo muito grande aí para o Estado, mas é um Estado pujante, conseguiu reduzir os índices de criminalidade em cima de uma parceria com o PCC, parceria tácita que existe efetivamente, tem livros, estudos, já que saíram. Mas ele representa um conjunto de ideias, que é do pessoal do real, que é o mercadismo, o mercadismo em todos os níveis. Agora é interessante, o PT, por outro lado, o Haddad ele tem um conjunto de políticas públicas que ele implementou que foram as melhores aí das últimas décadas aí, na área de educação. É um jeito que ele sabe dar uma conformação às políticas públicas, tem as melhores ideias, sabe juntar do ponto de vista técnico as melhores ideias. Agora, você vê que o próprio PT, em termos de projeto de país, ele patinou em muitos temas aí, o tema da economia, nessa fase final com a chamada agenda Fiesp aí, com aquelas isenções, desonerações sem lógica, uma em cima da outra, megalomania em muitos projetos que estavam sendo bem conduzidos. O FIES era um projeto bem conduzido, de repente, o governo Dilma lá, ela deu aquele salto mortal lá, ampliando sem limites aí, sem entender claramente o que significava em termos de controle, em termos de preparação de metas e tudo, esses saltos, confiando aí que os gastos, o aumento de gastos orçamentários, resultaria em manutenção do PIB. Mas, de qualquer modo, o PT, Haddad ou Lula, tem um discurso claro também aí em favor de políticas sociais. Em termos de política econômica, não são tão radicais quanto foram desde lá da famosa carta aí ao mercado aí. Nós tivemos políticas industriais aí estimulando o desenvolvimento. E tem o Ciro Gomes aí que ele encarna, digamos, aquele desenvolvimentismo que vigorou em parte aí do PSDB até 93, 94, quando o partido foi esmagado aí pela falta de direcionamento do Fernando Henrique Cardoso, que foi conduzido aí pelos seus economistas, pelos seus ministros da Fazenda. Então a gente tem uma noção do que cada um pode fazer. Agora, o restante, quando você coloca essa discussão em termos de polêmica eleitoral, aí, esses debates eleitorais, o que você tem? Pô? O Alckmin sempre vai dizer que é a favor do emprego, embora seja a favor de manutenção dessa nova legislação trabalhista, né? Vai ser a favor da segurança, vai. Então é um jogo que, a essa altura, não sei se pega o eleitor. O eleitor está muito claro. Ficou muito claro para parte relevante dos eleitores, tanto aqueles alinhados com o PT, quanto aqueles alinhados com o PSDB, é muito claro o conjunto de princípios que vai vigorar, o que vai definir o direcionamento aí de Alckmin, ou de Serra, que Serra estava perdido aí, do Haddad, Lula, ou do Ciro Gomes. Tá muito claro esse. O Tucano acha que tem que privatizar tudo, que a Petrobras estava quebrada, que o Pedro Parente salvou a Petrobras, o próprio Geraldo Alckmin já, em outros momentos, se ferrou com essa defesa
superficial de privatização, diz que vai privatizar refinarias, vai... Então você tem uma noção clara. Esse pessoal que acha que tem excesso de Estado, que... Só que isso não resolve a questão da perda de dinamismo da economia, não resolve a questão das contas públicas, vai ser mais do mesmo aí com o que ocorreu aí com Michel Temer, quando os economistas alinhados com o PSDB assumem fazenda, planejamento e tudo com uma visão ideológica rasteira, rasa. Ao contrário do que ocorreu lá atrás, aí, quando você pega o governo Castelo Branco, foi um governo autoritário que levantou um conjunto de projetos, muitos que vinham caminhando sem conseguir avançar no governo Jango lá, mas teve uma modernização institucional conservadora, não, uma modernização relevante para a economia. Esse pessoal não tem nada, né? Agora é interessante o Ciro. O Ciro, ele, com razão, ele criticou o Haddad quando o Haddad fez uma defesa republicana do Geraldo Alckmin, né? Fala, isso mostra a falta de experiência do Haddad, não se elogia o adversário. Daí ele vai no debate com a besta fera do Bolsonaro e tenta ser elegante com o Bolsonaro. Bolsonaro foi meu colega na Câmara e pereré. O que você acha dos 65 bilhões de inadimplentes? E o Bolsonaro, com aquela sutileza dele, culpa desse governo do PT que você apoiou e do qual fez parte. E é óbvio que num debate como esse, se fosse um debate aprofundado e tudo, o Ciro acabaria com o Bolsonaro. Dentro desse jogo específico, já tem um monte de memes aí mostrando como que o Bolsonaro calou o Ciro. Então, digamos, é um show midiático sem nenhuma relevância. Principalmente nesse momento da história. Em outros momentos, aí você podia ter uma embromaçãozinha para cá ou para lá, mas hoje está muito nítido o modelo de país que o Lula que comandou, definiu e tudo, a continuidade ou não desse modelo, e o modelo que vem com a ponte para o futuro, com o Temer, e que teria continuidade aí com o Geraldo Alckmin. Está claramente definido, né? Os eleitores de baixa renda sabem que esse governo vai melhorar a minha vida, esse vai piorar. Os eleitores de classe média sabem, esse governo aqui vai ter mais intervenção do Estado, esse vai ter menos. Então, no fundo, é um grande show da mídia aí, sem muita consequência, nem de conteúdo, né? Porque um debate como esse não agrega conteúdo nenhum aí, mas também nem de influenciar eleitores, pelo fato de um ser mais inteligente que o outro ser mais preparado. O jogo já está jogado. Então esses encontros servem apenas para garantir um show da mídia.